Olha, bicho, até o botão inicial... Ah, agora começou. Até o botão inicial a gravação tá complicado hoje, viu? Mas vamos lá. Vamos voltar então para a aula aqui, vamos lá. Então, voltando. Como se tivesse começado agora. Então, vimos os avanços tecnológicos, certo? Onde muitos projetos saíram do papel, certo? Se não fosse a guerra, não teria saído do papel. Está aí uma das pouquíssimas vantagens da guerra, que tira projetos do papel que não jamais teriam saído se não fosse a guerra. Vimos o Conselho de Economia de Guerra, onde a gente percebeu que tudo é voltado para a guerra na sociedade, certo? Vimos os motivos dos Estados Unidos entrar na guerra. Um dos motivos é os Estados Unidos substituir a Rússia, que foi humilhada pela Alemanha de passagem, certo? Os Estados Unidos vai ter um peso bem maior do que a Rússia nessa guerra, né? Porque os Estados Unidos tem uma estrutura bem melhor do que a Rússia nesse momento. A gente viu o bloqueio marítimo que a Inglaterra fez contra a Alemanha, que isso terminou prejudicando os negócios dos Estados Unidos com a Inglaterra, né? Então a Alemanha cerca a Inglaterra com seus navios e prejudica o comércio entre Estados Unidos e Inglaterra. Os Estados Unidos, então, para garantir que a Inglaterra vai pagar, né, tudo que ela comprou na mão dos Estados Unidos, os Estados Unidos têm que entrar na guerra para ter a garantia de que a Inglaterra vai vencer a guerra e assim pagar aquilo que comprou na mão dos Estados Unidos. E por último, o motivo que estava faltando, a desculpa que estava faltando para o governo americano convencer o seu povo a mandar seus filhos para a guerra, que foi o afundamento dos navios Lusitânia e Vigilante, que a gente viu a cena do filme, certo? A gente aí viu as imagens do Lusitânia, a gente viu a participação do Brasil na Primeira Guerra, onde foi basicamente o Brasil ter mandado alguns navios, né, para fazer a vigilância da ação dos submarinos alemães, certo? Vimos que o Brasil entrou na guerra porque a Alemanha afundou vários navios brasileiros, certo? E o outro papel do Brasil na guerra foi a participação do Exército, né? O Exército participou, ajudando o Exército francês, e foi nesse momento que o Exército brasileiro começou a ter experiência com tanque de guerra, que antes da Primeira Guerra Mundial o Brasil não tinha nenhum tanque de guerra, e com a Primeira Guerra Mundial o Brasil começou, com seus oficiais, soldados, enfim, a aprender a lidar com o tanque de guerra, né? A lidar com essa nova tecnologia. Nós vimos os motivos da Alemanha sair da guerra. Entre os motivos está a gripe espanhola, certo? Enfim, né? Os Estados Unidos também teve um peso forte influenciando a saída da Alemanha, porque os Estados Unidos reforçou, né, a Tríplice Entente. E por último, a Alemanha estava tendo revoltas sociais lá, liderada por Rosa Luxemburgo, né, liderando o movimento socialista, e correu o risco do governo alemão ser derrubado do poder e lá se implantar o socialismo, que já tinha acontecido esse exemplo na Rússia, né? Tratado de Versalhes foi o acordo de paz. Versalhes é o palácio governamental da França, onde lá foi assinado um acordo de paz que era bastante desvantajoso e humilhante para a Alemanha. Isso, inclusive, se tornou o motivo do nazismo surgir na Alemanha, certo? A gente viu, né, a forma a gente viu um pouco do que aconteceu também em relação ao Tratado de Versalhes exigir que a Alemanha se desarmasse, proibir que a Alemanha não fabricasse mais armas, né, e proibir a Alemanha de não ter um exército com mais de 100 mil homens, né? Enfim, foi cobrada uma pesada taxa em cima da Alemanha, certo? O Brasil teve uma participação bastante ativa no Tratado de Versalhes também, certo? Porque o Brasil visava participar de outros acordos maiores e interessantes para ele próprio, certo? A gente viu como é que funcionava a Liga das Nações, tá? E onde o Brasil tinha um papel que o Brasil esperava ter mais representatividade lá dentro da Liga das Nações, certo? E o Brasil ficou bastante frustrado, que ficou com um papel pequeno, né? Um papel coadjuvante, certo? Enfim, o poder de decisão do Brasil na Liga das Nações foi pequeno, tá? Mas a Liga das Nações, que tinha a missão de evitar a guerra, a gente viu que não conseguiu evitar a Segunda Guerra Mundial, e por isso a Liga das Nações foi dissolvida depois que terminou a Segunda Guerra Mundial, certo? Beleza, vamos continuar então sobre a Liga das Nações, e a gente vai terminar daqui a pouquinho o assunto. Ó, que massa, falta só 2 slides para terminar, então vamos lá, vamos terminar hoje, é isso aí. Vamos lá, então já recapitulamos tudo que nós vimos, certo, até agora, e vamos agora para a novidade de hoje. Olha que coisa interessante, né? Nós já vimos que a Liga das Nações não cumpriu a sua missão, que foi evitar outra guerra, né? Porque depois que a Liga das Nações foi criada, ela não conseguiu evitar a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial aconteceu,
tá? Então, ela não cumpriu o seu objetivo e alguns fatores enfraqueceram a Liga das Nações, tá? Vamos ver um desses fatores agora que gerou o enfraquecimento da Liga das Nações. Então, aqui nesse slide agora nós vamos ver por que a Liga das Nações foi fraca, porque a Liga das Nações não conseguiu impedir a Segunda Guerra Mundial, ou evitar, melhor dizendo. Observe aí, os Estados Unidos, né, que era um país que teve um peso importante na Primeira Guerra Mundial, que fez com que a Alemanha perdesse, né? Então, os Estados Unidos, que era um país de peso nesse momento, entenda, quando eu digo que é um país de peso nesse momento, não significa que nesse momento os Estados Unidos é o país mais poderoso do mundo. Não, não é. Tá? Os Estados Unidos está começando a se igualar aos mais poderosos. Começando a se igualar, mas ainda não se igualou. Tá? Ele está chegando perto, mas não se igualou ainda. Tá? Então, os Estados Unidos não participaram da Liga das Nações. Né? O que aconteceu é o seguinte, o presidente dos Estados Unidos, que é Woodrow Wilson, ele deu a ideia para ser formada a Liga das Nações. A Liga das Nações surgiu, quem deu a ideia de montar a Liga das Nações foi o presidente Wilson dos Estados Unidos. Ele que deu a ideia de formar a Liga das Nações. Né? Só que os Estados Unidos não quis participar da Liga das Nações. Isso terminou enfraquecendo também a Liga das Nações. Enfim, você percebe aí que isso termina atrapalhando, né, a força da Liga. Então, vamos lá, seguindo em frente. Os Estados Unidos não participaram da Liga das Nações durante toda a existência da organização, apesar do presidente norte-americano Woodrow Wilson, de 1913 a 1921, ter alimentado fortemente a ideia de sua criação. O Congresso norte-americano, né, os deputados, senadores dos Estados Unidos, por entender que os Estados Unidos, ao aderir à Liga das Nações, estaria se desviando de sua política externa tradicional. E qual era a política externa tradicional dos Estados Unidos? Não se meter nas questões da Europa, certo? Ou até, melhor dizendo, como eu disse na aula anterior, os Estados Unidos, né, nessa época, os Estados Unidos evitava ao máximo participar de guerra, certo? Então, essa era a postura americana naquela época, tá? Bem diferente do que é hoje. Então, e por isso vetou, ou seja, o Congresso proibiu a participação da entrada de seu país na organização. Então, os deputados e senadores dos Estados Unidos proibiram que os Estados Unidos fizesse parte da Liga das Nações, certo? Então você vê que Woodrow Wilson até queria, o presidente americano, ele até queria participar da Liga, mas o Congresso, senadores e deputados não permitiram que isso acontecesse, ok? Seguindo em frente. Mais um ponto importante aqui do porquê que a Liga das Nações não deu certo, observe aí. Importante salientar que a Liga das Nações não dispunha de qualquer corpo militar destinado a prover e sustentar situações de paz em áreas de conflito. Por isso, sua ferramenta de coerção baseava-se em sanções econômicas e militares. Deixa eu explicar isso aqui, é o seguinte. Vamos comparar a Liga das Nações com a ONU atualmente, tá? A ONU dispõe de tropas militares para ser enviada para um país que está em guerra, para que aquela tropa pacifique aquela área. Então você vê, é normal, você já deve ter visto reportagem, né, de jornal mostrando os tanques da ONU, né, aqueles tanques brancos, escrito ONU em inglês, que não é ONU, é outro nome lá, esqueci. Enfim, isso. Então, os caras a ONU disponibiliza de tropas para mandar para um país que ele quer pacificar. Por exemplo, vamos lá, outra situação. O Brasil foi escalado, o exército brasileiro foi escalado para intervir lá no Haiti em nome da ONU, certo? Então o exército brasileiro, quando foi para o Haiti para pacificar o Haiti, pacificou agindo em nome da ONU, não em nome do Brasil. Então o exército brasileiro estava lá com um exército da ONU. Tá? Então a ONU, ele se utiliza de exército de países que fazem parte da ONU para pacificar alguma área. Claro que eles pegam um exército que não tem nada a ver com aquela guerra de lá, certo? Para poder ter uma certa neutralidade, digamos assim, tá? Então a ONU disponibiliza de exército, não é um exército próprio, né? Ele usa exército de países que fazem parte da ONU, mas de qualquer maneira a ONU disponibiliza de tropas para pacificar uma área. Na época, a Liga das Nações, eles não podiam usar nem sequer as tropas dos exércitos que participavam da Liga, certo? Então, a única forma da Liga cobrar que um país não fizesse guerra, fazer com que o país fosse pacificado, era punir aquele país que estava fazendo uma guerra com
cobrança de taxas, né, cobranças financeiras para compensar o país que está sendo invadido, está sendo atacado, ou proibir aquele país que estava entrando em guerra de ter um exército, como fez com a Alemanha, né? Proibiu a Alemanha de ter exército, né? O exército alemão só pôde ter no máximo 100 mil homens, e também puniu a Alemanha com cobrança de dívida, certo? Então essa era a maneira que a Liga das Nações tinha para punir um país que queria provocar uma guerra, certo? Mas a Liga das Nações não tinha uma tropa à sua disposição, tá? Diferente da ONU atualmente. Bom, último ponto, tá? Ainda é importante mencionar que o Brasil foi membro fundador da Liga, tendo, porém, deixado a instituição em situação embaraçosa de péssima memória para os representantes do país no exterior. Ao pleitear, ou seja, desejar, durante o governo do presidente Arthur Bernardes, por uma vaga permanente no Conselho Executivo, assim como o país hoje pleiteia uma vaga permanente no Conselho de Segurança da ONU, o Brasil forçou sua admissão por meio de recusa em aceitar a entrada permanente da Alemanha para o mesmo Conselho. Vamos entender o que isso aqui quer dizer. Vocês devem se lembrar que na aula anterior eu falei que o Brasil ocupava a cadeira temporariamente, né? Ocupava a vaga de voto, né? de decidir uma coisa importante temporariamente, né? O Brasil é um país fraco, ficava lá por 2 meses no máximo, ocupando aquela vaga com direito de voto, depois saía para dar lugar a outro país fraco, certo? E o Brasil, ele ficou muito insatisfeito com essa situação na época da Liga das Nações, certo? Então o Brasil se retirou da Liga. E o fato do Brasil se retirar da Liga e outro país também querer se retirar da Liga vai enfraquecendo a Liga, certo? Então essas coisas foram enfraquecendo também a Liga, tá? E o Brasil queria isso, o Brasil queria ter uma cadeira permanente. O Brasil não queria votar só por 2 meses e depois sair. O Brasil queria sempre ter direito de votar, certo? Independente de ser 2 meses, o Brasil queria ser eternamente, ter eternamente o poder de votar, né? De decidir algo importante. E aí o Brasil, quando viu a Alemanha ocupando uma cadeira permanente, o Brasil se sentiu humilhado, né? Porque para o Brasil o raciocínio foi o seguinte: bom, a Alemanha foi quem provocou a guerra, porque ela tem uma cadeira permanente, ela que provocou a guerra, e eu, que não provoquei guerra nenhuma, não posso ter uma cadeira permanente. Então o Brasil não aceitou. Para o Brasil isso aí foi humilhação, e de fato né? Porque se você olhar direitinho, a Alemanha foi quem provocou a guerra, e no entanto a Alemanha ganhou direito a uma cadeira permanente. Já o Brasil não tinha esse direito. Mas por que a Alemanha ganhou uma cadeira permanente? Porque a Alemanha era um dos países mais poderosos do mundo. Quem era o Brasil perto da Alemanha? O Brasil era um nada perto da Alemanha, ok? Todos os outros países voltaram-se contra o Brasil, né? Quer dizer, o Brasil se queimou com isso na época. O país ficou isolado dentro da organização e logo depois acabou por abandonar a organização, no caso abandonou a Liga das Nações, em 1926. Então, em 1926, o Brasil saiu da Liga das Nações. Eu paro aqui e jogo para vocês. E aí, galera, até aqui, tá beleza? O que vocês estão achando até aqui? Pessoas? Ok. Tá beleza mesmo? Tudo beleza. De boa? Pode passar para o último slide agora? Pode. Então lá vamos nós, viu? Deixa eu ver aqui como é que está nosso horário. Termina 8h10, olha, estamos beleza. Estamos beleza, vamos lá. Seguindo. Consequências da Primeira Guerra Mundial. Só esclarecendo aqui, ó. Essas partes em vermelho, gente, é a parte que realmente é cobrada em vestibular, tá certo? Vamos lá. Ok, então essa parte vermelha é o que realmente importa aqui. Vamos lá, seguindo em frente. O professor precisa ficar brincando para depois escrever? Não vou cobrar isso de vocês não. Não vou cobrar isso de vocês não. E aí foi bom até você falar isso, meu irmão, pelo seguinte, ó. Como é que vai ser a avaliação? Lembra que eu falei no início da aula sobre o jogo que eu vou fazer com vocês? O jogo de quiz? A cada assunto que eu terminar, a gente vai fazer esse jogo, né? Onde vai ser 2 chaves. A primeira chave é o primeiro ano A contra o primeiro ano B. E a segunda chave é o primeiro ano C contra o primeiro ano D. O vencedor de cada chave vai disputar no final contra o vencedor da outra, né? E aí a gente vai ter o campeão da chave. Beleza. Aí o que acontece? Esse jogo vale ponto, certo?
Vamos botar aí que vai ser... Não, vai ser 2 pontos por cada jogo desse, certo? Aí no final, o que sobrar de pontuação dos 10 pontos, vamos dizer, a gente faz 3 jogos, aí somando dá 6, né? Aí sobra 4. Esse 4 que sobrou vai ser a prova que eu vou aplicar depois, certo? Então, esses jogos vai ser a pontuação fracionada, certo? E no final, o que sobrar de pontos, a gente vai usar para fazer a prova. Fechou aí? Captaram a ideia? Mais ou menos. Depois eu vou dizer mais detalhes da situação, certo? Por enquanto, essa é a ideia inicial. Eu vou ainda destrinchar como é que vai funcionar esse jogo, certo? Tem mais detalhes sobre esse jogo que eu vou explicar para vocês depois com calma, certo? Mas vamos lá. Seguindo em frente. Eu acho que na aula sobre o projeto de vida eu vou explicar melhor esse jogo. A gente vai ter mais tempo, vai ter 2 aulas. Consequências da Primeira Guerra Mundial. Vamos nessa. Primeira. Durante a Primeira Guerra Mundial morreram aproximadamente 13 a 20 milhões de pessoas. Vale lembrar que nesses mortos aí, muita gente também morreu aí por causa da gripe espanhola. Então está embolado aí pessoas que morreram por bala e por gripe espanhola também, certo? Entre civis e militares. O número de feridos entre civis e militares ficou cerca de 30 milhões, certo? Seguindo em frente. Desenvolvimento de vários armamentos de guerra, como por exemplo tanques de guerra, submarinos e aviões, além de estimular a participação feminina no mercado de trabalho. Isso a gente viu na aula anterior, certo? Foi uma das consequências da Primeira Guerra Mundial. Essa é importante, tá? Desintegração dos impérios otomano e austro-húngaro e da monarquia russa. Então, várias monarquias que existiam antes da Primeira Guerra Mundial deixaram de existir depois da Primeira Guerra Mundial. Esses países passaram a se tornar governados de forma republicana. A monarquia deixou de existir e passou a ser governado por uma república, por um presidente. Ou seja, deixou de ser governado por um rei e passou a ser governado por um presidente, certo? Essa mudança é importante que aconteceu com a Primeira Guerra Mundial. Outro ponto importante, fortalecimento dos Estados Unidos no cenário político e militar mundial. A gente vê, né, claramente, durante os slides, principalmente no de hoje, que os Estados Unidos ele passa a encostar nos países mais poderosos do mundo. Tá? Ele ainda não está igualado, ainda não é uma Inglaterra da vida, ele ainda não é uma Alemanha da vida, ele ainda não é uma França da vida, mas ele está bem perto agora, bem perto, tá? Criação da Liga das Nações com o objetivo de garantir a paz mundial, e nós já sabemos que a Liga das Nações falhou desse objetivo, ok? A assinatura do Tratado de Versalhes, que impôs uma série de penalidades à derrotada Alemanha, como, por exemplo, proibição de ter mais de 100 mil soldados, como, por exemplo, proibição de ter armas pesadas, como, por exemplo, ter que pagar uma forte indenização de guerra, principalmente para a França. Geração de crise econômica na Europa em função da devastação causada pela Grande Guerra e também dos elevadíssimos gastos militares. Então, claro que depois de uma guerra está muita coisa destruída, né? E tudo o que foi destruído na guerra gerou uma crise econômica forte na Europa e isso, inclusive, vai dar um peso forte na tal da crise do capitalismo de 1929, certo? Que é um assunto que a gente vai ver em breve, tá? A gente vai ver, depois desse assunto, a gente vai ver a Revolução Russa, depois da Revolução Russa a gente vai ver a crise de 1929, ok? Seguindo em frente. Isso aqui, gente, é importante. Isso é muito importante, tá? Observe aí. O que acontece é o seguinte. Vocês se lembram que durante a guerra houve um negócio chamado economia de guerra, onde as indústrias, por exemplo, que eu dei o exemplo, né? Disse, se você naquela época fosse dono de uma indústria de panela, o governo virava para você e dizia, olha, agora você não vai mais fabricar panela, agora você vai fabricar bala, espingarda e tal. Vocês se lembram disso? Vocês lembram da última aula que eu falei isso? Vocês lembram, pessoal? Sim. Beleza? Ok. Então o que acontece? Quando as indústrias europeias param de fabricar o que elas fabricavam antes para fabricar armas, aí, por exemplo, vamos imaginar que o Brasil comprasse panela da França, de uma indústria da França. Só que aquela indústria não está mais fabricando panela, está fabricando bala e espingarda. O Brasil não está interessado em bala e espingarda, o Brasil está interessado em panela. E essa panela vinha dessa indústria na França e na Europa. Então,
quem quisesse no Brasil comprar uma panela ia ter que ficar esperando a guerra acabar para poder comprar a panela. E claro que essa pessoa não vai querer ficar esperando a guerra acabar para comprar a panela, tá? Então, o que aconteceu? Isso no Brasil estimulou a abertura de indústrias, de fábricas, para substituir aquilo que não vinha mais da Europa. Então, por exemplo, se uma indústria de panela na Europa parou de fabricar panela e fabricava bala e espingarda, aqui no Brasil, eles vão, os empresários, os caras que têm grana, vai ter essa ideia. Poxa, já que não está vindo mais panela da Europa, vamos nós mesmos abrir uma fábrica aqui no Brasil de panela. Que aí a gente vai vender para essa galera que quer comprar panela, mas não está conseguindo comprar porque a Europa não fabrica mais. Então, isso daí, gente, é uma chamada indústria de substituição de importação, certo? Assim começou o primeiro grande impulso de industrialização do Brasil. Assim foi que começou a surgirem as primeiras indústrias no Brasil, tá? A surgir em grande quantidade. Antes já tinha, mas era em pouca quantidade. Com a Primeira Guerra Mundial, vai dar um impulso importante na industrialização do Brasil, ok? Então observe aí, ó, fortalecimento e desenvolvimento da indústria brasileira. É nessa época que o Brasil conhece um surto industrial inédito em sua história. Porque um surto é um crescimento, tá? Valendo-se também da mão de obra imigrante, ou seja, de pessoas que vinham da Europa, tinham pessoas que fugiam da guerra da Europa e vinham para o Brasil por causa da guerra, certo? E essas pessoas também, esses imigrantes, eram usados como trabalhadores nessas indústrias, certo? Até porque eles tinham experiência das indústrias do país que eles vieram, tá? Composta sobretudo por europeus que fugiam da fome e depois da guerra. O número de fábricas quadruplicou, certo? Nos anos da guerra, dobrando o número de operários, ou seja, de trabalhadores da indústria. A indústria brasileira conquistou o mercado interno e fez diminuir o número de itens importados. Então, passou-se a importar cada vez menos, né? Ou seja, cada vez menos se comprou coisa de fora do país, porque já estava sendo fabricado aqui dentro, tá? Modificando parcialmente a face socioeconômica do país, tá? Último ponto, surgimento do sentimento de revanchismo na Alemanha, né? Ou seja, a Alemanha queria revidar, queria descontar tudo o que fizeram contra ela, não só na guerra, mas também no Tratado de Versalhes, né? E isso estimulou o surgimento do quê? O surgimento do nazismo, tá? Em função das duras penalidades impostas pelo Tratado de Versalhes. Vamos ver se acaba aqui? Sim, acaba aqui. E aí, alguma pergunta? O que vocês acharam? Foi beleza? Foi tranquilo? Me diga aí, você do lado da tela, como é que foi? Foi tranquilo, professor. Belezinha? Ó, gente, esse negócio aqui da industrialização no Brasil costuma ser cobrado no vestibular, certo? Então, isso que aconteceu no Brasil, dessa industrialização, repetindo, como é que se chama isso? Isso se chama indústria de substituição de importação, tá? Indústria de substituição de importação. Tá? Porque eles estão criando indústrias, fábricas de coisas que não vinham mais da Europa, e aí para substituir aquilo que não vinha mais da Europa, criaram essas indústrias no Brasil para fabricar e fornecer essas pessoas que queriam comprar aquilo que não estava mais vindo da Europa. Por isso o nome, mais uma vez repito, se chama indústria de substituição de importação, ok? Guardem isso na mente de vocês, porque é dessa forma que o vestibular cobra. Mais uma vez, indústria de substituição de importação. Beleza, galera? Tranquilo aí? Beleza, tranquilo. Agora é o seguinte. Agora vamos, nesses minutos finais, falar sobre esse jogo, como é que ele vai funcionar. Vamos lá. Vamos lá. Temos 21 pessoas aqui agora. Bom, seguinte. Como é que esse jogo vai funcionar? Vai ser assim. Eu vou fazer blocos de 4 perguntas. Serão 3 blocos de 4 perguntas. Tá? Vamos lá. Aí vem o primeiro bloco, né? Primeiro bloco com 4 perguntas. Cada uma dessas perguntas, uma pessoa de cada turma vai se oferecer para responder. Tá? Eu não vou determinar quem vai ser, vocês que vão se oferecer. Tá? Aí eu vou dizer, olha, pergunta número 1. Turma A contra a turma B. Turma A, quem se oferece? Aí vamos dizer, né? Aí tá a Andresa aí, né? A Andresa fala, eu vou, professor.
Aí da outra turma, a Juliana fala, ó, Juliana, eu vou, professor, representando outra turma, pronto, aí já tenho uma de cada turma, certo? Aí eu lanço a pergunta. Aí o que acontece? Quando eu terminar de lançar a pergunta, eu vou fazer uma contagem de 1 até 3. E quando eu chegar no 3, quem abrir a câmera primeiro vai ser quem vai responder, certo? A pessoa que responder, que abriu a câmera primeiro, responde. Aí, quem abriu a câmera depois, o que é que vai acontecer? Essa pessoa, ela vai dizer se a resposta da que abriu primeiro está certa, está incompleta ou está errada. Certo? Se a resposta estiver errada da primeira pessoa que abriu a primeira pessoa que abriu a câmera não pontua. Certo? Aí, a pessoa que abriu depois e disse que estava errada a resposta, ela tem que dizer qual é a resposta correta. Se ela disser e acertar, ela pontua. Se, quando ela responder, ela errar, ela também não pontua. E aí segue o barco. Assim, ó, cada pergunta respondida, acertada, certa ou incompleta, ganha meio. Certo? Certa ou incompleta, ganha meio. Tá? Aí vamos dizer, aí a pessoa que abriu a câmera primeiro respondeu. A pessoa que abriu a câmera em segundo lugar, ela vai dizer, olha, a resposta está certa. E se ela realmente estiver certa, as duas pontuam. Tá? Então, até aqui vocês entenderam, gente? Ou não? Sim. Tá beleza até agora? Diga, isso, excelente pergunta. Gostei, Ana. Perfeita. O ponto. Beleza. Juliana também. Olha aí, vamos lá. Então, o ponto vai ser da turma toda, tá? Estou traduzindo, é um por todos e todos por um. Ok? Aí, beleza. Passamos pela primeira pergunta. Na segunda, aí já não pode mais participar quem tinha participado antes, certo? Andresa e Juliana, que eu falei o exemplo, né? Andresa já não vai mais poder participar e Juliana também não. Aí vai ter que se oferecer outra pessoa. Outra pessoa da turma A, outra pessoa da turma B. Certo? Aí de novo a mesma coisa. Eu faço a pergunta, dou 3 segundos. Quando terminar os 3 segundos, o primeiro que abrir a câmera responde. Aí o segundo que abriu a câmera. Isso, exatamente. Esse é o objetivo. Que é para vocês se sentirem estimulados a responder, entendeu? Aí beleza. Aí o primeiro que respondeu, o primeiro que abre a câmera responde. O segundo vai dizer se está certo, se está incompleto ou se está errado. Certo? E aí vai indo, até completar 4 perguntas e 4 pessoas de cada lado. Certo? Pronto, esse é o primeiro bloco de perguntas. Beleza, aí teve uma pontuação, digamos, né? A turma A pontuou 3 pontos nessa rodada. A turma B pontuou 2 pontos, digamos. Certo? Aí vai para a segunda rodada. Aí o que acontece? Quando terminar as 3 rodadas, 3 rodadas vai poder ser melhor de 3, para não ter empate. Certo? Porque com 3 rodadas não tem como empatar, a não ser que nas 3 rodadas tenha a pontuação igual dos dois, né? Por exemplo, na primeira rodada foi 3-3, segunda rodada 4-4, segunda rodada 2-2. Aí vai ter que ter, né, mais uma rodada aí para ver se a coisa desempata. Enfim, aí a gente aí vai até ter o campeão da chave, certo? Mas vamos lá. Aí o que acontece? Eu pego, vamos lá, normal, 3 rodadas, é o normal 3 rodadas, tá? Então, termina as 3 rodadas. Aí o que eu vou fazer? Na turma A, eu vou ver em qual das 3 rodadas foi a nota mais alta. A nota mais alta é a que vai valer. Tá? Na turma B, mesma coisa. Eu vou ver das 3 rodadas qual foi a nota mais alta que vocês tiraram. A nota mais alta é a que vai valer. Captaram até aqui, gente? Sim. Sim. É um bom negócio ou não é? É. Com certeza é, você não tem a dúvida, velho. Certo? Então, o que acontece? Aí que eu vou sugerir para vocês, cara, antes de fazer o jogo, eu vou anunciar, certo? Por exemplo, o assunto da Primeira Guerra Mundial já acabou. Nós já vamos fazer o jogo, tá? Então, próxima aula já vai ser o jogo, certo? Eu sugiro a vocês que vocês... Deixa eu até parar de gravar aqui, peraí. Eu esqueci de interromper a gravação.